Olá a todos, aqui mais uma vez, meio chateado e meio triste com as notícias que têm surgido aparentemente bem assustadoras, né, sobre a ameaça de uma ditadura, de um ato institucional novamente presente no Brasil depois de longos anos de democracia. Me assusta bastante. Me assusta bastante porque é um recado que não vem de qualquer um. Vem de um filho de um presidente da República, vem de um deputado federal, vem de uma pessoa que tem acesso direto ao presidente. Uma pessoa que não poderia fazer jamais isso. É inaceitável em 2019, século XXI, uma ameaça, uma sugestão que seja de ditadura, de qualquer coisa que cerceie liberdade. Se a família presidencial está tendo problema com uma emissora ou com outra, que resolvam na justiça, que peguem seus advogados, usem seus direitos e resolvam na justiça. Agora, vim com ameaçinha, com papo de AI-5, de intervenção militar, isso é um absurdo, é um devaneio, é uma loucura que jamais deve ser aceita. Muita gente perdeu a vida na ditadura. Eu não estou falando só pessoal de esquerda, não. Teve muito liberal que perdeu a vida também. Teve muito liberal que foi perseguido também. É um absurdo, e isso não pode ser aceito, isso não pode ser tolerado. O deputado em questão, Eduardo Bolsonaro, deveria ser punido. Deveria ter seu mandato cassado, porque o que ele falou foi um açoite, foi uma vergonha. Isso é um absurdo, é uma vergonha total. Não podemos aceitar esse tipo de situação. Não podemos. Uma ameaçinha dessa daí, acha porque tá com a caneta na mão que pode fazer alguma coisa, porque é filhinho do presidente, pode sair falando o que quer? Isso é um absurdo. A gente vive num país democrático e é assim que tem que ser. Isso é um absurdo. E assim como eu, as pessoas do Partido Novo que eu conheço muito bem, ninguém vai aceitar isso. Alguns setores do PSTB que são pessoas agradabilíssimas, alguns setores do DEM, setores de vários lugares da política brasileira. Pessoas do bem, não da política velha, que inclusive é que o senhor Jair Bolsonaro anda fazendo, costurando com o STF, costurando com políticos sujos do MDB. É uma vergonha total. E o senhor Eduardo Bolsonaro é maior vergonha ainda. Não tem a capacidade para ser embaixador, aí vem ficar falando besteira desse tipo. Faça-me o favor. O cara tem mais de barbado, 30 anos nas costas. Falar de uma besteira dessa daí. E lambe-botas é o que mais tem. Lambe-bota de militar, lambe-bota de viuvinha de ditadura. Muita gente nem sabe o que aconteceu naquela época. Eu sou novo também, eu não vivi, mas conheço relatos de pessoas que viveram. Eu não estou falando dos modernistas, não, o pessoal que participava de milícia, que participava de grupo terrorista. Eu falo de gente normal, que tinha a vida revistada, que às vezes por ter uma opinião contrária, sabe, era escrachado pelo governo, pela ditadura militar. Isso é um absurdo, não pode ser aceito jamais. E o senhor Eduardo Bolsonaro deveria ter vergonha de falar o que ele falou, de sugerir uma coisa dessa, que é um absurdo. Ele, que é um parlamentar eleito pelas vias democráticas, falar uma coisa dessa daí é um absurdo. E aos cães sedentos pela ditadura, por um governo autoritário, que se acalmem e se enrolem e sentem em cima dos rabos, porque isso não vai acontecer. Isso é um absurdo. E eu aposto que a maioria de quem votou no senhor Bolsonaro e no senhor Eduardo Bolsonaro é contra esse tipo de coisa. Votou na esperança de um país melhor. Votou em busca de alguém que quer combater a corrupção, quer fazer uma nova política. E não é o que está acontecendo. É costura com político velho, é costura com o STF, é filhinho, sabe? Derrubando o projeto do pai, derrubando o veto do pai. Né, senhor Flávio Bolsonaro? Vocês não foram eleitos para isso. O brasileiro confiou em vocês. Vocês estão acabando com a reputação de vocês e ameaçando o país inteiro com uma coisa que é inaceitável. Mas é isso. Olha, estou decepcionadíssimo. Isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar.
Se quer uma sugestão de algo desse tipo, AI-5 foi o começo da ditadura sangrenta, da censura, onde gente não podia fazer música, escrever livro. Um absurdo. Quem é viuvinha de militar, vai para outros lugares. Vai para Cuba, é país de esquerda, mas lá é militar também. Vai para a Coreia do Norte, altamente militarizado. Vocês vão adorar, tá bom? Então é uma vergonha. Eu tenho certeza que o exército brasileiro não compactua com isso, porque quem está lá são pessoas boas, são pessoas inteligentes, são pessoas que são extremamente preparadas e tem que aguentar uma besteira dessa daí. O exército brasileiro é assim, muito respeitável, muito honrado. Não merece contar com isso. Ficar desprestigiado por uma declaração de um playboyzinho mimado. É um absurdo. No mais é isso, um abraço a todos. Peço até perdão pela indignação, mas é um absurdo. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação.